Quais são as classificações das técnicas de judô? Como são classificadas todas as técnicas de judô? Existe uma classificação oficial das técnicas de judô? Sim, existem. E hoje eu vou fazer um bom vídeo, um vídeo um pouquinho maior, por isso que eu tô postando ele no YouTube. Por isso que eu tô fazendo um vídeo grande sobre isso, para tentar explicar da melhor maneira possível. Vamos lá. Então, vamos começar pela principal classificação. Esse vídeo serve para todo mundo aí. Você que vai fazer seu exame de faixa, você que só quer saber mais judô, você que, sei lá, caiu de paraquedas aí e só quer assistir mesmo porque acha legal adquirir esse conhecimento. Pô, para quem quiser. O judô, ele tem várias classificações e eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. E na primeira parte eu vou falar primeiro sobre as classificações de técnicas do judô. Quais são as classificações de técnica do judô? No judô a gente tem 3 classificações de técnicas e eu vou apresentar elas com bastante calma, porque uma delas não é tão falada assim, né, quanto as outras. A gente tem, dentre as técnicas de judô, a gente tem o nage, o waza, que são as técnicas de projeção, as técnicas de projetar, de jogar o adversário no chão. As técnicas de controle, que é o katame waza, e as técnicas de atemi waza. Como assim atemi waza? Eu luto judô há 20 anos, nunca treinei isso na academia. Beleza, isso é normal. E não é um negócio muito simples também de tentar, de pegar, mas é uma classificação oficial. Vamos lá, agora vamos para as subdivisões dessas classificações. Então, beleza, pegou aí, Nage-waza são as técnicas de projeção, de projetar o adversário para o chão. Katame-waza são as técnicas de controle do adversário. E Atemi-waza são as técnicas de striking, são as técnicas de golpes em pontos fracos do corpo, assim, vamos colocar, né? São golpes de socos, chutes, esse tipo de coisa. Nage-waza. No Nage-waza a gente tem 4 subdivisões, beleza? E uma delas tem mais 2 subdivisões. Então vamos lá. Não é difícil não de pegar, hein? Ó. Nage-waza, as técnicas de jogar o adversário no chão. As técnicas de projeção. A gente tem o Te-waza, que são as técnicas de mão. Te é mão em japonês. Ashi-waza. Ashi quer dizer perna, são as técnicas de perna. Koshi-waza são as técnicas de quadril. Então, são as técnicas de quadril aí do judô. Koshi quer dizer quadril. E Sutemi-waza. Sutemi quer dizer sacrifício. São as técnicas de sacrifício. Que são as que a gente chama sacrifício porque a gente se projeta para projetar o adversário, né? A gente coloca o próprio corpo no chão para jogar o colega no chão. E dentro do Sutemi-waza tem 2 classificações. Masu-temi-waza e Yoko-sutemi-waza. Masu-temi-waza, ma de verdadeiro sacrifício, entre aspas, seria uma tradução, né? Onde eu coloco todas as minhas costas no chão para projetar o adversário. E Yoko-sutemi-waza, Yoko de lado, onde eu projeto a lateral do meu corpo pro solo para projetar o adversário no chão. Beleza! Dito isso, essa é a classificação básica que todo judoca aí, a grande maioria, vai saber. Todo mundo sabe que tem golpe de perna, golpe de mão, beleza? Agora as técnicas de controle, que são 3 classificações. Beleza? Vamos lá. Shime-waza são as técnicas de estrangulamento. O Saikomi-waza são as técnicas de domínio no solo, são as técnicas de imobilização, beleza? E Kansetsu-waza são as técnicas de chaves de articulações. Muita gente traduz como técnica de chave de braço, mas não é exatamente isso, tá? Técnicas de articulações. Técnicas de forçar as articulações do colega. Não precisa ser necessariamente o braço, né? Em competições oficiais de judô só é permitido técnicas de braço, né? Técnicas de chaves, né? De braço, da articulação do braço. De chave de perna, de pé, de mão, não pode. Beleza? E Atemi-waza. Atemi-waza são as técnicas de golpes, né? E tem 2 subdivisões. Os golpes de mão, socos, né? Não só socos, golpes de mão aberta, golpes de mão fechada. E Ashi, que é o DAT, e o Ashi-AT, que são as técnicas de pernas, chutes, né? E ao longo dos anos, né? Vou explicar um pouquinho por que o Atemi-waza a gente não conhece tanto assim. Ao longo dos anos, parte da filosofia mesmo do judô e por regras de competições, as pessoas foram praticando menos ou parando de praticar
até meu azar, né? Os golpes de mão, golpe de perna, mas eles ainda são mantidos, né? Alguns deles, em alguns katas do judô, no Koshiki no kata e no Kodokan Goshin no Jutsu lá, dos katas lá, que tem lá todos bonitinhos lá no YouTube, no site da Kodokan, se você quiser ver. Ainda tem alguns desses golpes lá presentes, né, preservados ali, mas há muito tempo já não se praticam em escola de judô, né, esse tipo de treino de soco, chute, etc. Mas existe, tá? Existe e já praticou-se em algum momento no judô esse tipo de coisa. Principalmente nos katas, né? Que não é uma coisa tão comum de a gente praticar, a não ser quando a gente vai fazer o exame de faixa preta, né? O exame de Shodan. Não é algo comum da gente praticar. Mas existe, tá? Faz parte da história do judô e é uma classificação. Beleza, agora passando dessa parte da classificação geral assim das técnicas de judô, vou falar de outro tipo de classificação do judô que o pessoal não sabe muito bem o que é, não sabe muito bem explicar às vezes o que é, né? Mas vou falar do Gokyo. O que é o Gokyo? Se você já lutou judô alguma vez na vida, você já ouviu esse nome, né? Daquelas 40 técnicas lá que tem em algumas academias, tem um quadro com as técnicas e tal. São todas as técnicas do judô? Não são todas as técnicas do judô, beleza? São 40 técnicas hoje em dia, né? O Gokyo é uma classificação pedagógica das técnicas, beleza? Por que pedagógica? Ela tem uma progressão pedagógica em nível de dificuldade de fazer e em nível de dificuldade de cair, né? De progressão do ukemi, né? Que são os amortecimentos de quedas. Então, em teoria, né, em tese, as primeiras técnicas são mais fáceis de fazer e mais fáceis de cair delas, né? E as últimas são mais difíceis de fazer e mais difíceis de cair também, mais contundentes na hora de cair, né? O Gokyo nem sempre teve só 40 técnicas, a primeira versão do Gokyo saiu em 1895, beleza? Na época que o Shogun Kano ainda estava vivo, né? Ele participou dessa construção, dessa classificação pedagógica. Eram 42 técnicas. E esse antigo Gokyo, o de 1895, é chamado de Kyū-Gokyo, que simplesmente quer dizer Gokyo antigo, beleza? Kyu de antigo. E em 1920 foi lançado, né, foi atualizado para o Shin-Gokyo, que é o Gokyo que a gente tem hoje. Que foram retiradas algumas técnicas, colocadas outras e se manteve com 40 técnicas até o dia de hoje, né? Esse vídeo é 2026, então de 1920 até 2026, esse é o Gokyo, beleza? Mas se você for olhar lá no Gokyo, tem muitas técnicas que a gente faz e que são muito comuns em competição e que a gente treina que não estão lá, né? Porque aquelas são 40 técnicas, mas existem muitas outras técnicas oficiais. Aí eu vou colocar assim, né, de extras classificações aqui, que são as classificações extra Gokyo, que são as técnicas que estão fora dessas 40 técnicas dessa classificação pedagógica do judô, né? A primeira delas é o Shinmeisho Waza, tô deixando tudo escrito aí, né? Que de 1920 até 2017 foram as técnicas que foram adicionadas, reconhecidas oficialmente pela Kodokan, que é o instituto, a primeira escola de judô, né? E é um instituto que regula essas coisas também, junto com a IJF lá, né? Que é a Federação Internacional de Judô, que regula essas técnicas, né? A Kodokan também é um centro de pesquisa histórica sobre o judô e ela que reconhece as técnicas, né? Beleza? Então, essas técnicas foram adicionadas desde 1920 até 2017, que é o Shinmen Showaza. Se eu não me engano, desde 2017 para cá não teve nenhuma atualização no sentido de colocar nenhum golpe novo, né, ou de fazer alguma mudança. Mas até 2017 essas técnicas foram adicionadas. E outra classificação é o Habukareta Waza, que são as técnicas, são 8 técnicas que foram removidas do Shingokyo, do Gokyo atual, que estavam presentes no antigo Gokyo, beleza? No Kyū-Gokyo. São essas técnicas aqui, beleza? Alguma delas talvez você até conheça. Essas técnicas estavam no Gokyo anterior, mas não estão mais, beleza? E essa aí é uma classificação que existe também, que talvez você possa vir a encontrar em algum lugar, beleza? Então essas duas classificações são as classificações extra Gokyo. Então beleza, a gente já conhece as classificações de técnica, já sabe o que cada uma quer dizer, já sabe o que é o Gokyo, por que ele é daquele jeito, né? Uma classificação pedagógica das técnicas, beleza.
Agora eu vou gastar um tempinho aqui pra fazer alguns disclaimers sobre algumas discussões que são muito comuns, principalmente nas redes sociais, né? Como que é classificado uma técnica quando a gente vê numa competição, né? Lá no site da IJF, você consegue ver lá nas lutas qual que foi a técnica que o atleta jogou. E eles têm uma descrição lá, vou tentar printar aqui e deixar uma pra vocês verem assim. Mas existe sempre essa discussão. Ah, isso foi um Ultimata ou foi um Hanegoshi? Ah, isso foi um Kataguruma ou foi um Yokotoshi? A classificação é feita pela ação da técnica. Então a gente tem as classificações lá, né? Que é Teuasa, Ashiwaza, Koshiwaza, Sutemiwaza, né? Tudo isso. Vai ser definido pela ação. O que é o principal. O que faz jogar, né? Qual que é a ação principal daquela técnica? Então, vamos colocar o exemplo mais de todos, né? Que todo mundo fala e é uma discussão infinita. Se é Hanegoshi ou se é Ultimata, beleza? Hanegoshi é uma técnica de quadril, é um Koshiwaza, e Ultimata é uma técnica de Ashiwaza. Então é um golpe de quadril, o outro é um golpe de perna. Então o que vai definir na hora da galera da IJF lá, pessoas que são muito graduadas, né, que conhecem muito e tal, o que vai ser critério para eles na hora de definir se é um ou é outro? Então, se a ação principal do golpe foi o quadril que fez o oponente cair no chão. E óbvio, né? Varreu a perna externa do colega, eles vão classificar como Hanegoshi, porque a principal ação do golpe foi um Hanegoshi. Foi o quadril, né? A principal ação do golpe foi o quadril. Se eles interpretarem que a principal ação do golpe foi a perna, eles vão classificar como Ultimata. Beleza? Então, o critério máximo lógico que tem algumas coisas que são muito sutis, né? É muito difícil, às vezes, você ver exatamente se foi o quadril ou se foi a perna, mas o critério é esse, beleza? Se foi um golpe de quadril ou se foi um golpe de perna, o critério é simplesmente esse, se a ação foi da perna ou se a ação foi do quadril, beleza? Então, na hora que você estiver analisando qualquer golpe, outro muito comum, Kataguruma e Yokotoshi ou Ukiwaza. Por que a gente não chama normalmente esse Kataguruma moderno que a gente vê nas competições? Porque não pode mais pegar na perna, né? O Kataguruma original era feito pegando na perna. Então as pessoas criaram uma variação, entre aspas, que é ou segurando na mesma manga, enfiando a cabeça lá embaixo e se jogando pro chão e jogando o colega, né? Se está se jogando pro chão, já não é mais Kataguruma, beleza? Kataguruma é um Teuasa, é um golpe de mão. A principal ação do golpe, se você se jogou no chão para jogar o colega, é o sacrifício. Então, se der um sacrifício lateral, vai ser o Yokotoshi. Se for um sacrifício para trás, verdadeiro, né, encostando as duas escápulas lá no chão, vai ser o Kiwaza. É simplesmente isso, entendeu? É a ação do golpe. Não é um negócio mirabolante, complexo, que é super interpretativo. Qual foi a ação do golpe. Se a ação do golpe principal que jogou o colega no chão foi o sacrifício, então não pode ser classificado como Kataguruma. É só isso, beleza? Esse vídeo aqui eu quis me ater a falar sobre as classificações do judô. Beleza? Que é um negócio importante pra quem pratica e que é um negócio, cara, muito legal, né? Uma arte marcial que tem uma sistematização desse tipo, eu acho muito legal conhecer e saber desse tipo de coisa. Se você quiser tirar por conta própria e querer saber se uma técnica é uma coisa ou outra, vai lá no site da IJF, é de graça. Vou deixar até aí na descrição o site da IJF, tem todas as técnicas. No site da Kodokan também tem todas as técnicas, a descrição de cada uma das técnicas, tem tudo aí, beleza? Então é só você ir lá e ler e acessar. Não precisa de nenhuma outra pessoa te dizer isso. Você pode ir lá e conferir por conta própria, beleza? É um negócio de bem fácil acesso. Se tiver alguma sugestão, deixa aí embaixo. Foi isso, o vídeo sobre classificação aqui. Espero não ter ficado muito grande, mas é isso aí, conhecimento. Um abraço. Beijo.